Boa noite. Continua a campanha de vacinação contra a febre amarela na cidade. Universidade Federal de Uberlândia vai aderir um novo sistema para avaliar os candidatos que se autodeclararem pretos, pardos e indígenas no SISU. Você sabia que o manjericão pode trazer vários benefícios para a saúde? Essas e outras informações você assiste agora no TVU Notícias. Assim como em outras cidades de Minas Gerais, Uberlândia está em alerta quando o assunto é a febre amarela. Até o momento, aproximadamente 90% das pessoas foram vacinadas. Saiba mais na reportagem. A procura pela vacina de febre amarela segue intensa por todo o país. Em Uberlândia, olha só a movimentação. Preocupado com o vírus, o seu Antônio foi logo cedo se vacinar. A gente tomou consciência de que a febre amarela é um surto que está agente no país e a gente é muito vulnerável, como é uma doença transmissível por um mosquito, a gente não sabe a hora que ele chega e nem quando chega. Aí eu tomei a iniciativa de eu e minha esposa, e já passando para os nossos filhos também, para eles virem vacinar, para a gente se prevenir contra uma doença que pode matar rapidamente. A coordenadora do programa de imunização explica sobre a importância de estar protegido por meio de uma simples ação. Como nós temos a circulação do vírus, é importante que as pessoas se vacinem, garantam essa imunização. A única forma de prevenção da febre amarela é a vacina. De acordo com a Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais, foram registradas esse ano 47 casos da doença de febre amarela, sendo 25 mortes. A vacinação contra a doença está no calendário nacional de imunizações desde 1999. Para a Organização Mundial de Saúde, apenas uma dose já é suficiente para a proteção. Segundo a Secretaria de Saúde de Uberlândia, no ano passado foram aplicadas aproximadamente 83 mil vacinas. Se não for tratada rapidamente, a febre amarela pode levar à morte em cerca de uma semana. O infectologista conta que o vírus é transmitido pela picada dos mosquitos infectados e não há possibilidade de uma pessoa doente infectar a outra. É uma doença causada por um vírus e transmitida por mosquitos. Essa doença ela tem um ciclo que ocorre principalmente no interior das matas, um ciclo chamado silvestre, onde esse vírus circula entre macacos, particularmente macacos bugios, mas várias espécies podem ser acometidas. A doença é muito letal, quer dizer, ela mata a grande maioria dos macacos que são acometidos por ela, e eventualmente, quando o homem entra na mata, ele pode ser também picado pelos mosquitos e adquirir a doença. O grande perigo que nós temos é da doença urbanizar, ou seja, aquele indivíduo doente, ao vir para a cidade, então a doença passa a ser transmitida pelo mosquito Aedes. E aí nós teremos a febre amarela urbana, que está erradicada do Brasil desde a época de Oswaldo Cruz, há mais de 100 anos. Com medo do surto de febre amarela, Anderson não pensou duas vezes. Foi rapidamente a uma unidade de saúde para se vacinar. E assim, como seu Antônio, teve uma surpresa. Fiquei muito preocupado, sabe? Aí eu acabei chegando aqui no posto da UAI para me tomar a vacina e chegando aqui fui surpreendido porque eu já tinha tomado ela há anos atrás. E como ela é uma dose única, aí tinha duas vacinas minhas que estavam em atraso, eu acabei tomando as duas e a febre amarela já estou imunizado já. Se você já recebeu a dose da vacina, ela serve para toda a vida. E fique atento aos casos de contraindicações. Não podem vacinar contra a febre amarela crianças menores de 9 meses de vida, pessoas com alergia grave ao ovo ou outro componente da vacina, pessoas com imunopressão grave ou que usam corticoide em doses elevadas e pessoas que têm lúpus, artrite reumatoide, doenças de Addison e do timo. Muitas pessoas se arriscam todos os dias no transporte clandestino de passageiros. Em Minas Gerais, é uma prática comum em áreas urbanas e nas estradas. As autoridades tentam coibir e alertam que os usuários podem correr riscos ao escolher esse tipo de transporte. Seu Francisco trabalha há mais de 20 anos como carregador na rodoviária de Belo Horizonte. Vira e mexe vê passageiro desistindo de viajar de forma segura e confortável para embarcar em transporte clandestino no entorno. Ele só opta por causa do preço mais barato, né? Esses clandestinos aí cobram mais barato, né?
O acesso ao transporte ilegal é fácil. Nesta praça, na região central de Belo Horizonte, a oferta de destinos acontece em alto e bom tom, como mostra o flagrante feito por nossa equipe. Dona Cacilda já usou transporte clandestino, um risco que não pretende correr mais. O ônibus vem com 6 horas e vem com 3, né? Aí, Indo muito? né? Vem voando, né? Ele vem correndo, vem voando. Te deixo lá dentro da rodoviária. De madrugada me deixou debaixo da ponte. No último dia 13, um acidente envolvendo 7 veículos matou 13 pessoas e deixou outras 39 feridas em Grão-Mongol, norte de Minas. A van e os 2 micro-ônibus envolvidos estão sendo investigados. A suspeita é de que estivessem fazendo transporte irregular. Esta lista de nomes encontrada nos destroços evidencia o improviso no controle do embarque. Quem compra passagens como previsto em lei tem direitos garantidos: reembolso em caso de desistência até 3 horas antes do embarque, indenização por extravio de bagagem e direito a receber a diferença do preço do bilhete caso seja submetido a transporte com características inferiores às contratadas. Já quem escolhe o serviço clandestino fica refém da desinformação e do descompromisso. Ele tem um direito, mas ele não tem a quem recorrer, porque ele não sabe o nome do proprietário daquele veículo, o nome do motorista, o endereço. Então ele tem direito, mas ele não tem nem como reivindicar, contrário de uma empresa legalizada, que eu sei que está na rodoviária, eu sei o CNPJ, eu tenho este acesso. E outra coisa, que no transporte clandestino, em relação ao consumidor, eu não consigo prever que aquele motorista está com a habilitação adequada, que aquele carro está com a manutenção adequada. Então, a informalidade é um perigo. E o que nós estamos observando é que essa informalidade está propiciando os acidentes. Para quem conhece os riscos, o transporte clandestino não é uma opção. Não arrisco não, eu prefiro pagar pela rodoviária, que tem o direito de tudo direitinho, né? Tem uma segurança. Eles pegam um caminho mais curto, mas acontece alguma coisa na frente, né? Após o intervalo, Universidade Federal de Berlândia vai aderir um novo sistema para avaliar os candidatos que se autodeclararem pretos, pardos e indígenas no SISU. Tem ainda uma entrevista sobre a importância de fazer estágio para quem deseja ingressar no mercado de trabalho. O TVO Notícias volta já. A Universidade Federal de Berlândia vai utilizar um sistema online para avaliar os inscritos que se autodeclararem pretos, pardos e indígenas no SISU deste ano. O projeto é pioneiro entre as universidades públicas do Brasil. Desde 2017, os candidatos que se inscreveram para o vestibular da UFO através da modalidade de cotas para pretos, pardos e indígenas, os PPIs, são avaliados por uma comissão de diversidade étnica criada pela instituição. Na primeira experiência, entrevistas presenciais foram feitas para homologar ou não as solicitações de pessoas autodeclaradas PPIs. Para o SISU de 2018, a universidade aderiu a um sistema não presencial e online em que o candidato vai enviar imagens de si para análise posterior. Segundo o pró-reitor de graduação, o projeto já foi aplicado em 2 processos seletivos do ano passado e a ideia é agilizar o procedimento. O sistema foi desenvolvido de forma que facilite a vida do candidato, ele não precisa se fazer presente, mas o sistema ele tem uma eficiência, ele está organizado de tal forma que dificilmente o candidato vai falsear esse sistema. E tem uma comissão que acaba avaliando o desenvolvimento e a inscrição do menino ou da menina para o PPI. Alexandro foi um dos responsáveis pela codificação do sistema e conta que o projeto foi uma demanda observada pela equipe da Prograde e pela Comissão da Diversidade Étnica. No caso, então, através das imagens, apenas a comissão faria análise e, posteriormente, se for necessário,
poderia convocar um candidato para entrevista. Então, como houve esta oportunidade de fazer um sistema, nós bolamos esse procedimento que já aplicamos tanto no EAD quanto para a ESTES e agora estamos planejando para aplicar no SISU. O pró-reitor explica que os critérios utilizados para avaliação permanecem os mesmos. Devem ser analisadas características da face do candidato, como nariz, boca e textura do cabelo. O critério de análise é o mesmo, porque o critério de análise já está estabelecido por legislação e por definições, inclusive, do Supremo Tribunal. O critério é fenotípico, né? A pessoa não pode achar que porque ela tem familiar ascendente que tem características de PPI e ela não, e aí ela entraria. Não, ela é quem tem que ter as características fenotípicas. Então, o fenótipo é o critério básico para aprovação ou homologação do candidato para PPI. Atualmente, a comissão avaliadora é composta por 12 pessoas que estudam sobre as questões étnicas. Alguns pesquisadores são membros do Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros da UFO, NEAB. Armindo ainda afirma que, caso a comissão negue a homologação do candidato pela primeira vez, é possível recorrer à decisão. O candidato tem uma outra opção, que é um recurso numa segunda comissão. Então, não são as mesmas pessoas que vão avaliar o recurso do aluno. Então, a comissão faz a não homologação, ele solicita a análise de uma segunda comissão. Alexandro esclarece que os candidatos devem fazer o procedimento da autodeclaração online no momento da solicitação de matrícula, ou seja, quando já tiverem sido aprovados mediante a inscrição pelo SISU. Após o período de lista de aprovados, vai estar liberado um período de solicitação de matrícula ou manifestação de interesse no caso de candidatos da lista de espera. Neste período, o candidato acessa o mesmo sistema no qual ele vai fazer a solicitação de matrícula, que é o portal.prograde.uf.br. Vai ter uma área específica para a pessoa clicar no botão solicitar homologação de PPI. Após clicar neste botão, aparecerá um formulário para fazer a atualização de dados pessoais, que é o contato, endereço e o principal, que é a declaração que a pessoa faz, de cor, etnia. Inclui uma foto, um vídeo com a autodeclaração, no qual tem um texto já escrito no sistema, informando o que a pessoa tem que falar nesse vídeo, um documento de identidade frente e verso, e em caso de indígenas tem um documento de Registro Nacional de Nascimento Indígena. O sistema, pioneiro entre as universidades brasileiras, pode ser acessado em qualquer dispositivo com acesso à internet. O sistema está preparado de forma responsiva para trabalhar tanto quanto no computador, que são telas maiores, quanto em tablets e celulares em que são telas menores. No caso de celular e tablet, tem um botão específico para abrir a câmera do celular e já tirar a foto e iniciar a gravação do vídeo, de forma que facilite para o candidato essa solicitação da homologação de PPI. A lei de cotas foi consolidada em 2012. Para o pró-reitor de graduação, ações afirmativas como essa são essenciais na diminuição das desigualdades e para a inclusão social. Cota, ela tem uma importância social, porque o país tem uma dívida social com os negros, por questões de oportunidades sociais, de educação, de inclusão social. Então, pessoalmente, acho que as cotas são necessárias, né, dado o histórico deste país. O que nós estamos desenvolvendo, enquanto tentar aperfeiçoar este sistema de análise, de averiguação da autodeclaração, é exatamente para fazer com que se cumpra a política de cotas. Para mais informações sobre o novo sistema, é só acessar a página da Pró-Reitoria de Graduação da UFO, portal.prograde.ufo.br/serviços.
Precisa ingressar no mercado de trabalho? Uma boa opção para se qualificar é cursando o estágio. Para falar mais sobre o assunto, eu converso com a psicóloga Letícia Gonzaga. Letícia, seja bem-vinda ao TV Notícias. Uma boa noite. Boa noite. Letícia, quem está nos assistindo, que porventura ainda está no começo de uma faculdade, já é o momento de se preocupar em buscar um estágio ou ainda não? O que é o indicado? É interessante, desde o começo do curso, eles buscarem sim uma oportunidade de estágio. Muitas vezes ela não é direcionada à área que ele atua, mas é importante para ele já desenvolver algumas competências, habilidades e até pegar uma experiência mesmo de como que é a atuação em uma empresa, para amadurecer mesmo. É uma oportunidade de já ter uma vivência antes Exato. Mesmo de já ser contratado. Isso mesmo, é importante porque ele amadurece profissionalmente, né? Ele tem ali a oportunidade de desenvolver o trabalho em equipe, o relacionamento, até a parte mesmo da liderança, algumas competências que são importantes para quando ele for direcionar o estágio para a sua área do curso. Nessa questão da escolha é muito difícil, porque geralmente as áreas profissionais têm vários segmentos. Como que o estudante ingressante de uma faculdade pode optar qual estágio fazer, em qual área? Então, depende muito, né? Depende muito do que ele se identifica. Se for uma pessoa, por exemplo, que é mais comunicativa, extrovertida, ele pode buscar um estágio, por exemplo, na área de atendimento, recepção, até mesmo telemarketing, porque desenvolve essas competências. Se for uma pessoa um pouquinho mais fechada, mais tímida, ele pode buscar algo voltado para a área administrativa, um auxiliar de escritório, algo nesse sentido também que vai auxiliar ele a se desenvolver profissionalmente. E para construir um currículo adequado depois para ingressar no mercado de trabalho, o ideal é que a pessoa aprofunde numa área específica ou ela mostre essa pluralidade, essas várias opções de trajeto que ela fez, vários estágios ou uma área específica? É interessante que, se ele estiver no início do curso, ele se dê a oportunidade de atuar em várias áreas. Quando ele for chegando ali, vamos supor, num 7º período, 8º, que ele já se direcione, porque aí ele já vai começar a buscar oportunidades CLT. Então, se ele já tiver uma oportunidade de estágio na sua área para depois ir para o CLT, fica mais fácil dele já ingressar. Vamos supor uma pessoa da área administrativa, né? Se ele já conseguir um estágio na área administrativa, ele já direciona. Aí, dentro da área administrativa, ele já descobre qual é a área dentro da área que ele mais se identifica. DP, financeiro, enfim. É muito importante também frisar que o estágio ele é um complemento da formação. A pessoa também não pode deixar de lado essa formação acadêmica. Não. Os avaliadores das empresas olham isso também, o envolvimento da pessoa na faculdade, as notas, o rendimento escolar. Sim, com certeza, né? As normas de estágio, elas regem que o estagiário, para ele ser estagiário, ele tem que estar estudando. Então, a gente faz todo um acompanhamento deles ali na faculdade ou até mesmo na escola, né? Porque tem a opção também de estágio de ensino médio. Então, é muito interessante que eles se dediquem na escola e consigam, com isso, conciliar na parte do trabalho. Cursos extra-classe, por exemplo, informática, idiomas, isso também pode ser um diferencial para conseguir um bom estágio? Com certeza. Nós temos muitas vagas de estágio lá na CDL que pedem algum tipo de conhecimento. Por exemplo, até em alguns programas específicos, em Excel, em AutoCAD, Corel. Então, assim, é muito interessante, sim. Inglês também é muito interessante. Porventura a pessoa ela passou por um estágio e aquela empresa, devido a vários fatores, não pôde efetivar a contratação. O que você diria para esse estagiário? Que ele veja essa oportunidade como uma oportunidade mesmo de desenvolvimento. Então, assim, se não deu certo agora, ele terá uma próxima oportunidade que sim, pode ser que dê certo. Então, toda oportunidade de trabalho é uma experiência válida para o currículo dele, tanto pessoal quanto profissionalmente. E geralmente as empresas estão em busca de qual perfil de estagiário? Independente da área, a pessoa tem que apresentar certas habilidades? É interessante hoje em dia que eles sejam aquele profissional mais dinâmico, né? Que consigam se adaptar a várias áreas, porque o estagiário ele está na empresa para ser moldado.
Então, ele pode ser que ele entre com um foco em específico, mas se ele se der abertura para se desenvolver, ele vai poder aprender várias áreas. Então, alguém que seja flexível, que seja dinâmico, que seja proativo e que tenha realmente vontade de crescer e aprender ali dentro da empresa. São ótimas dicas. Letícia, muito obrigada pela sua participação aqui no TV Notícias. Obrigada, boa noite. Boa noite. Depois do intervalo, você confere a previsão do tempo para esta terça-feira em Uberlândia e algumas cidades da região. Tem também uma entrevista sobre os benefícios que o manjericão pode trazer para a saúde. O TV Notícias volta daqui a pouco. Agora é hora de falar sobre o tempo. Confira a previsão para Uberlândia e outras cidades de Minas Gerais nesta terça-feira. Em Uberlândia, previsão de pancadas de chuva no período da tarde, mínima de 17 e máxima de 23 graus. Em Patrocínio, deve chover nesta terça-feira. A previsão é de pancadas de chuva, mínima de 15 e máxima de 21 graus. Também há previsão de chuva em Araxá. A temperatura varia entre 18 e 23 graus. Tempo nublado e com chuva forte em Guimarães. A mínima prevista para essa terça é de 15 e máxima de 21. Em Coromandel também vai chover. A temperatura varia entre 17 e 23 graus. Ele pode ser encontrado em forma de tempero, chá, salada e é facilmente cultivado em diversos ambientes. O manjericão, segundo uma pesquisa do Instituto Suíço Federal de Tecnologia, a planta melhora a vida de pacientes com artrite. Para falar mais sobre os benefícios que o manjericão pode trazer para a saúde, eu converso com a nutricionista Caterine Naghettini. Caterine, bem-vinda ao TV Notícias, uma boa noite. Boa noite, obrigada pelo convite. É isso mesmo, o manjericão ele pode trazer vários benefícios à saúde? Sim, pode trazer benefícios à saúde porque ele contém substâncias, né, como flavonoides, né, que vai combater danos celulares, e também a questão de oxidantes, que vai combater os radicais livres, que seria a parte de envelhecimento precoce, gerando outras doenças crônicas ou degenerativas. Ele, por exemplo, pode ajudar então até mesmo pacientes que estão em tratamento de câncer? Sim, pode, por conter substâncias neles como flavonoides e questão de antioxidante, ele pode sim, por causa que ele favorece a questão tanto de combater e tratar a questão do câncer, doenças cardiovasculares, então ele ajuda nessas questões de doenças sim. E a resistência, a imunidade, por exemplo, ele fica aumenta, mais forte? Fica mais forte por conter as vitaminas e minerais, como a vitamina A, complexo B, a vitamina C, que ajuda também no sistema imunológico dele, além de outros benefícios aí que a gente pode comentar, como a gastrite, né? Quem tem gastrite, que ela é muito importante no tratamento, ele ajuda a pessoa a não ter mais gastrite. Alivia os sintomas, aquela dor de queimação, por exemplo, do refluxo? Ele praticamente é anti-inflamatório, anti-ulcerativo, ele é antimicrobiano, né, que a gente fala antibactericida. A questão também, ele é expectorante, ele estimula o seu apetite, ele vai também ajudar na questão de que a pessoa tem diarreia, ele é antidiarreico, então ele favorece essas questões no seu dia a dia, te ajudando a prevenir algumas coisas que não é muito boa para a sua saúde. Então, são vários benefícios. Agora, vamos falar como incluí-lo, então, na alimentação diária. Sim, a gente pode colocar, por exemplo, a pessoa que tem gastrite, na hora de fazer o tratamento, a dietoterapia dela, ela pode fazer um suco de manjericão, que ele é da família do hortelã também, né? Então, assim, você faz com limão, por exemplo, que também ajuda nesse tratamento da gastrite, o limão, por causa das vitaminas e minerais dele, e você fazendo essa junção dos dois na hora do suco, não precisa nem coar, você começa a fazer seu tratamento dessa forma, tipo suco detox praticamente. Ele é muito famoso também em chás. É comum ver o manjericão em formato de chá? É uma boa combinação? É uma ótima combinação porque ele vai melhorar nessas questões de benefício, como eu comentei,
você colocar às vezes no café da manhã ou antes de dormir, por causa que ele ajuda também a pessoas que têm insônia, depressão, ele é um calmante, né? É muito excelente para antes de dormir você tomar. E é uma possibilidade, então, o chá, o suco e na comida, por exemplo, no almoço, no jantar, como incluir o manjericão? O manjericão você pode pegar um raminho dele, por exemplo, o raminho dele, e às vezes fazer no feijão, temperar o feijão, colocar um raminho. Você vai lá. Ultimamente as pessoas têm plantado em casa porque é facinho de cuidar dele, não precisa ficar preocupando tanto. Você vai lá, rega, ele cresce, fica grandão. E aí você vai lá, pega no seu quintal, lava e coloca no feijão. Quando estiver terminando o tempero, para pegar a composição dele no seu dia a dia. Pode ser usado em massa, tem aquele pesto, né, que chama, aquele molho verde que você faz também no manjericão. Você pode colocar tanto no macarrão, que é utilizado até na pizza de hoje em dia, né? São várias opções. São várias opções. E uma dúvida, como fazer a higienização correta do manjericão antes de incluí-lo na alimentação? Você vai fazer da mesma forma que faz com o alface, com as folhas. Você vai pegar, fazer a diluição lá da água sanitária, ou que bom, que todo mundo já conhece em termo. Você vai pegar uma colher de sopa, seria para 1 litro de água, você vai deixar de 10 a 15 minutos lá de molho, e depois você vai enxaguar na água corrente e vai fazer a higienização correta. E colocar da forma que você quiser na salada, ou na carne, ou na questão de aves, da forma que você desejar. Ótimo, excelentes dicas. Caterine, muito obrigada pela entrevista. Obrigada. Volte sempre ao TV Notícias. Obrigada. O TV Notícias de hoje termina agora. Amanhã voltamos com mais informações sobre a UFO Uberlândia e região. Uma boa noite para você.